Boa noite mais uma vez. O que você faria se você encontrasse um tesouro do valor de 9 milhões de reais enterrado em um terreno? Ao pensar nessa fortuna, logo nós pensamos talvez em comprar uma casa de frente para a praia, ou então em uma serra. Pensamos em comprar um carro de luxo do ano, aquele carro que você sempre quis. Talvez fazer uma viagem visitando todos os países que você sempre sonhou em conhecer. No entanto, há muitas histórias reais de pessoas que tiveram essa sorte. Um homem chamado David Crisp, um caçador de tesouros, usando um detector de metais, ele encontrou um tesouro em um terreno no sudeste da Inglaterra, provavelmente escondido por alguém. E ele achou cerca de 52.500 moedas romanas, uma das maiores descobertas arqueológicas na Inglaterra. As moedas elas estavam enterradas num grande vaso, e esse vaso pesava cerca de 160 quilos. O tesouro foi avaliado em 5 milhões de dólares. 9 milhões e 400 mil enterrados. Uma fortuna então. Esconder um tesouro no campo era algo comum nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia as pessoas elas depositam seu dinheiro em uma poupança, em um banco, ou investem em alguma coisa qualquer. Mas naquela época elas enterravam e alguns tinham a sorte de encontrar. Jesus ele vai nos contar duas parábolas que ilustram o reino dos céus. E nessas parábolas há dois personagens que encontram cada um tesouro valiosíssimo. E por meio destas parábolas, Jesus ele nos ensina 5 verdades cruciais a respeito do reino de Deus. Mas antes de vermos essas verdades, vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te rendemos por estarmos aqui, Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio que acabamos de ter de entoar cânticos ao Senhor. Obrigado a Deus por receber a nossa adoração. Obrigado porque isso só é possível porque o Senhor em Cristo nos salvou, nos regenerou, nos deu um novo cântico, uma nova disposição que há de buscar o Senhor, de buscar agradar ao Senhor, de viver conforme a Tua palavra. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes temos falhado nessa responsabilidade que temos como os filhos do Senhor. Ó Deus, queremos pedir a Tua bênção para esse momento de estudo da Tua palavra. Ó Deus, usa esse servo como um mero instrumento nas mãos do Senhor. O foco, ó Deus, seja a Tua palavra. O Teu Espírito, ó Pai, me guie para que eu fale somente aquilo que o Senhor quiser. Também te peço ao Teu Espírito, ó Deus, abra o entendimento de cada um aqui esta noite, para compreender essas verdades do reino dos céus. Te pedimos por aqueles, ó Deus, que estão aqui essa noite, que ainda não conhecem o Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor os alcance, que a Tua graça, ó Deus, os salve, que a pregação da Tua palavra penetre em seus corações, dando a eles convicção da situação que estão, e que estes, ó Deus, encontrem solução na cruz de Cristo. Pai, sabemos que estes não chegarão se o Senhor não o trouxer. Portanto, te pedimos, ó Deus, pela salvação destes. Abençoe esse tempo no nome precioso de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós temos o tesouro escondido. A primeira parábola ela é tão simples que cabe em um único versículo. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mantenha sua Bíblia aberta, este texto. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A história que Jesus conta aqui nos mostra
que Jesus, ao se dirigir aos seus ouvintes, ele fala de algo que era comum daquela época. Os ouvintes logo eles entenderiam o contexto legal e cultural sem muita explicação. No entanto, para que nós entendamos, nós precisamos de uma explicação. Nos tempos de Jesus, não haviam bancos onde as pessoas poderiam guardar suas riquezas. Naqueles tempos, muitas das riquezas eram investidas em terras e bens como casas. No entanto, haviam aqueles que eram extremamente ricos, que tinham um número muito grande de moedas, de joias preciosas ou outros tesouros valiosos, e cabia àquele indivíduo que possuía essa riqueza encontrar um jeito de escondê-la para guardar o seu tesouro. Era uma medida de segurança. Em regiões em que guerras eram bastante comuns, enterrar suas riquezas era um modo conveniente de proteger a riqueza da família. Após uma guerra, os exércitos vitoriosos, eles sempre achavam que tinham o direito ao que restava da guerra. Alguns viram isso como permissão para roubar, saquear os bens dos habitantes locais. Se uma guerra se iniciava, aqueles que tinham joias, ouro, dinheiro, eles pegavam tudo o que tinham em casa e os enterravam num jarro de argila ou em uma caixa. Guardavam o lugar na memória para que depois ele pudesse recuperar o seu tesouro enterrado. Joséfo, um grande historiador conhecido, escrevendo sobre os acontecimentos após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., ele escreve que uma quantia não pequena das riquezas como ouro, prata, que existiam naquela cidade, eram encontradas por romanos entre as ruínas. As pessoas elas enterravam seus objetos valiosos por medo de serem roubadas, desconfiança ou até mesmo preguiça de investir. Então elas enterravam. Lembra o que Jesus disse lá em Mateus 25:18, onde uma de suas parábolas descreve um administrador preguiçoso que cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, em vez de investir ou usá-lo para algum propósito lucrativo, para que depois devolvesse o dinheiro com juros, como disse Jesus. Enterrá-lo quando ele tinha a oportunidade de ganhar algo era tolo e infiel. Temos então aqui, irmãos, nessa parábola, um homem que ao trabalhar em um campo, descobre um tesouro enterrado nesse campo, que pertence a outra pessoa. Certamente este homem ele foi contratado pelo proprietário daquele campo para lavrar a terra. Era algo comum naquela época. Enquanto aquele homem arava o campo, o texto diz que ele encontra um tesouro enterrado. Imediatamente ele o coloca de volta e então o enterra novamente. Então ele volta para casa, vende tudo o que tem e compra aquele campo para ganhar o tesouro escondido que ele achou. A parábola não nos diz que tipo de tesouro era, mas apenas que era de valor imensurável. Aquele homem ele descobre aquele tesouro que não pertence a ele, então o enterra novamente, sem contar a pessoa que possui aquele campo que ele estava trabalhando. A lei rabínica era muito específica em relação a essas coisas. Quando o objeto de valor, cujo dono era desconhecido, era encontrado ao ar livre, mesmo que fosse próximo da porta da casa do dono, o dono da terra não tinha o direito de reivindicar aquele tesouro para si. Podemos concluir que o tesouro encontrado no campo não pertencia ao dono da terra, até porque se tivesse sido dele, antes de contratar o trabalhador para arar, ele teria tirado o seu tesouro de lá. Portanto, segundo a lei judaica, o tesouro ele pertencia à pessoa que achou. Ele poderia muito bem ter somente pegado o tesouro que encontrou e subido com ele, mas não foi isso que ele fez. Tampouco procurou saber sobre quem era o dono daquele tesouro. Ele simplesmente pegou o tesouro que encontra e o devolve à terra, para depois comprar aquela terra. A parábola continua e Jesus diz que aquele homem vendeu tudo o que ele possuía e comprou o campo inteiro, a fim de garantir a posse incontestável daquele tesouro. Essa é a mensagem da parábola.
um homem encontrou algo tão valioso que ele vendeu tudo o que possuía para consegui-lo. Ficou tão feliz, tão maravilhado diante do valor de sua descoberta, que se dispôs a entregar tudo o que tinha para conseguir aquele tesouro. A segunda parábola é a parábola da pérola de grande valor. Bote seus olhos para o texto, Mateus 13, versículos 45 e 46. Diz o texto: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Da mesma forma, da primeira parábola, a história que Cristo conta aqui nos mostra que Jesus, ao se dirigir aos seus ouvintes, fala de algo comum daquela época, que não necessitaria de explicação. Os ouvintes logo entenderiam o que Jesus estava falando. A parábola começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Os que comerciavam com esse produto, eles viajavam grandes distâncias para obter o que procuravam. Geralmente eram homens de grande diligência, que teriam sucesso no seu empreendimento. Apocalipse capítulo 18, versículo 12, nos mostra que as pérolas eram um artigo popular de comércio daquela época. Esse homem, ele viajava de cidade para cidade, ele vasculhava mercados, portos de pesca, feiras, à procura de pérolas de altíssima qualidade para revendê-las. As pessoas, elas fazem o mesmo hoje em dia com antiguidades. Elas procuram, elas vasculham celeiros antigos, casas antigas ou abandonadas e vão a liquidações esperando encontrar entre todos aqueles móveis usados algum tesouro de grande valor para que compram com um valor insignificante. No tempo de Jesus, as pérolas eram aquilo que diamantes representam para nós hoje. Pérolas perfeitas eram tão valiosas quanto qualquer pedra preciosa. Ao mesmo tempo, pérolas tornavam a riqueza facilmente transportável. Se você possuía pérolas finas, você possuía uma fortuna. Haviam naquela época mergulhadores que as encontravam em profundezas perigosas no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico e também no Oceano Índico. Muitos morriam durante esses mergulhos. Os mergulhadores, eles costumavam amarrar pedras em seus corpos, respirar fundo, pular na água à procura de alguma ostra que houvesse pérolas dentro delas. Uma única pérola, perfeita em tamanho, forma e beleza, podia ser de valor imensurável. Quando Jesus ele disse: não atirem as suas pérolas aos porcos, Mateus 7,6, ele estava trazendo às mentes de seus ouvintes, seguidores, um absurdo para ilustrar a tolice de tentar argumentar com pessoas que claramente só desdenhavam a verdade. Esse comerciante, ele estava procurando pérolas para vender, porque era um investimento seguro. Depois que aquele homem encontrava essas pérolas, ele investia ou em outras pérolas ainda mais preciosas, ou ele comprava terras. E o que sobrava? Geralmente eles iam enterrar para a segurança de sua riqueza. No entanto, o personagem principal da parábola aqui, ele faz exatamente o que os outros não fariam. O primeiro homem, ele vendeu tudo e comprou aquele campo. O segundo homem, ele vendeu tudo que tinha e comprou uma pérola para ficar com essa pérola. Aquele homem, tendo pagado tudo o que possuía, vendeu imediatamente para poder comprar a pérola que encontrou. Essa é a explicação das parábolas no seu contexto cultural. No entanto, Jesus, ao proferir as parábolas, ele não as contava por contar. Ele sempre tinha algo a ensinar sobre o reino dos céus. Diante dessas parábolas contadas pelo mestre das parábolas, que Jesus ele quer nos ensinar sobre o reino dos céus. Precisamos entender, antes de qualquer coisa, que essas duas parábolas tão simples,
Elas não tratam de como você deve investir o seu dinheiro ou sobre a atitude que você deve ter com respeito àquilo que você possui, seus bens materiais. Sua mensagem é espiritual. O que Jesus ele quer nos ensinar aqui, em resumo, é que tudo o que este mundo considera valioso ou importante é nada comparado com o valor de conhecer a Cristo como Salvador e Senhor e de fazer parte do seu reino. Diante disso, há algumas verdades que nós podemos tirar para as nossas vidas. Algumas verdades que Jesus quer nos ensinar nestas parábolas. Em primeiro lugar, Jesus ele quer nos ensinar que o reino dos céus é algo de extremo valor. O reino dos céus é algo de extremo valor. Jesus, nas duas parábolas, nos mostra que os dois personagens, tendo encontrado um tesouro, abriram mão de tudo o que possuíam para passar a possuir aquele tesouro. Temos em Cristo e seu reino um tesouro eterno e de valor incomparável. Esse tesouro, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, é um tesouro que é incorruptível, sem mácula, eterno e reservado para os seus fiéis no céu. Ambas as parábolas falam de uma fortuna valiosíssima. Esse tesouro ele representa o reino de Deus, representa Cristo e seu reino, um tesouro eterno e de valor incomparável. E o que é o reino de Jesus? O reino dos céus que Jesus fala aqui é a esfera sobre a qual Cristo reina eterna e graciosamente, e onde Ele abençoa eternamente aqueles que alegremente creem nele como Senhor e Salvador de suas vidas por meio da fé nele. Esse tesouro que é o reino de Deus trata-se do âmbito da salvação. Cristo é o centro desse reino. Isso já bastaria para determinar o valor infinito deste reino, mas isso não é tudo. O reino também consiste de tudo o que é eterno, de tudo o que possui um valor real, de tudo o que é eternamente incorruptível e puro, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não podem roubar. Este mundo que a Bíblia chama de reino das trevas é um mundo que passará, um reino que passará. O mundo junto com seus prazeres, junto com suas luxúrias, seus entretenimentos, suas riquezas materiais, suas ideologias, suas impurezas, sua hostilidade a Deus, sua religiosidade e tudo mais que não tem valor eterno, mas de valor insignificante, passará, perecerá. Mas o conhecer a Cristo verdadeiramente e estar debaixo do seu domínio é algo de extremo valor. Seu valor se dá porque tudo que se refere a Cristo e seu reino são eternos. A salvação ela é eterna, neste reino a vida é eterna, o perdão de Deus é eterno, a paz é para sempre, o amor de Deus por nós é eterno, sua bondade e presença serão para sempre. A bênção do reino não pode desvanecer nem diminuir. É de um valor grande o suficiente para tornar imensamente rico por toda a eternidade cada um dos habitantes desse mundo que são pobres e miseráveis, cegos e pecaminosos. O tesouro que Jesus fala aqui inclui salvação, perdão, amor, alegria, paz, virtude, bondade, glória, vida eterna no céu, a presença de Deus o Pai e, claro, o próprio Cristo. Existe alguém na Escritura que entendeu muito bem o valor do reino dos céus? Abra sua Bíblia para Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo ele diz que aquilo que para ele era lucro, ou seja, sua posição social, sua religiosidade, suas boas obras, sua raça, ele considerou tudo como perda por causa de Cristo, do conhecimento de Cristo. Tudo aquilo que o mundo supervaloriza, Paulo tinha e as considerou como esterco, depois que encontrou a Cristo. É por isso que esse é o bem mais valioso que pode ser encontrado. E apenas um louco completo não estaria disposto a abrir mão de tudo que possui para adquirir. Segunda verdade que Jesus nos ensina por meio destas parábolas é que o reino dos céus não é visível. Voltando para o nosso texto, lá em Mateus capítulo 13, Jesus diz que o tesouro estava oculto no campo e que a pérola foi encontrada. O tesouro ele estava escondido e a pérola precisou ser procurada. Os tesouros eles não estavam evidentes aqui nas parábolas. Isso se enquadra perfeitamente nas próprias parábolas. O sentido verdadeiro delas não se manifesta imediatamente. Ele está ali para quem o procura, mas ele não se destaca de forma inconfundível, de modo que uma pessoa com interesse o perceba. Jesus ele disse lá em Lucas 17:20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. No versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lá em João 3:3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Assim, o reino e seu valor real permanecem escondidos das mentes carnais. É por isso que o tesouro da salvação não é descoberto pela maioria. Afinal de contas, a mentalidade, como diz Paulo em Romanos 8:7, da carne é inimiga de Deus. Isso explica também porque as pessoas do mundo não entendem como os cristãos abrem mão de tudo que este mundo oferece por causa de Deus. Não entendem porque nós valorizamos tanto o reino dos céus, pois não significa nada para eles. Pessoas não regeneradas simplesmente não têm qualquer ideia do que a glória divina inclui. Não conseguem imaginar porque alguém se submeteria de forma voluntária ao senhorio de Cristo, à sua autoridade, para viver para o seu inteiro agrado. Não entendem porque alguém repudiaria o pecado e seus prazeres para buscar a santidade, sacrificando as alegrias terrenas que o mundo oferece em prol de alegrias celestiais. Isso é contrário ao instinto e todo desejo do coração humano caído. As pessoas elas estão simplesmente cegas para as riquezas do reino. As escrituras dizem, lá em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No entanto, aqueles que buscam, compungidos pelo Espírito Santo, o encontrarão. Aqueles que buscam o tesouro dos céus, o fazem porque Deus graciosamente os atrai para Cristo. João 6,44 diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não arrastando-os contra a sua vontade, mas atraindo-os com uma graça irresistível.
Deus ele diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Portanto, o reino de Deus ele não é visível para que você veja, no entanto, ele existe, e a não ser que Deus o atraia para ele, você nunca o verá, por causa da depravação moral e espiritual de todo ser humano que os afasta de Deus. Entanto, as parábolas elas continuam, e por meio delas Jesus nos ensina a terceira verdade, que o reino dos céus é apropriado pessoalmente. O reino dos céus é apropriado pessoalmente. As duas parábolas elas falam de dois homens, cada um encontra algo de grande valor para si e se apropria daquilo. Jesus nessa ocasião aqui ele tinha muitos seguidores, todos estes judeus, pessoas da nação de Israel. Jesus, por meio das parábolas, ele estava instruindo essas pessoas que tendiam a pensar que por serem parte da nação de Israel, eram automaticamente membros do reino do Messias. Os fariseus eles achavam que por serem de Israel, era parte do reino de Deus. Jesus então proferiu essas parábolas, ensinando que a salvação é algo que é apropriado individualmente. Semelhantemente, muitas pessoas pensam que simplesmente por terem sido batizadas na igreja, ou por frequentarem a igreja, ou por suas boas obras que tentam praticar, ou por causa de sua religião, isso lhes garantirá a entrada no reino de Cristo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Paulo diz em Romanos 9:6 que nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ele diz também em Romanos 2:28 e 29: não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito Santo. O que estes versículos estão afirmando para nós é que você não é cidadão do reino dos céus se você não foi levado à união com Cristo pelo Espírito de Deus e assim se apropriou pessoalmente do tesouro da salvação. E o fruto e a prova necessária dessa união é o seu amor verdadeiro por Cristo. É a sua submissão à sua autoridade e aquela confiança sincera nele como seu Senhor e Salvador. Todas as outras coisas que citamos não fazem de você um cidadão do reino de Cristo. Saiba que a salvação ela é individual. E essa acontece por meio do arrependimento verdadeiro dos pecados e fé naquele que pode perdoar os seus pecados, a saber, Jesus Cristo. A única forma de pertencer ao reino de Cristo é crer verdadeiramente no Senhor Jesus, entregar a vida a Ele, reconhecendo-o como seu Senhor. É desta forma que nos apropriamos do reino dos céus de uma forma pessoal. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, a parte A, diz que se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. A quarta verdade que Jesus está nos ensinando aqui é que nem todos chegam ao reino da mesma forma. A quarta verdade que Jesus nos ensina por meio de suas parábolas é que nem todos chegam ao reino da mesma forma. Ao observarmos as parábolas, há muitas semelhanças claramente vistas nelas. Nós temos em cada um homem. Os dois eles encontraram algo de grande valor. Cada um dos dois reconhece o valor daquilo que encontraram e cada um está disposto a abrir mão de tudo o que tem para obter aquele tesouro. No entanto, há também uma diferença entre as duas histórias. Na primeira parábola, o homem simplesmente tropeça no tesouro. Na segunda parábola, o homem procura a pérola e ele sabe exatamente o que está procurando. O homem do campo estava fazendo aquilo que faz todos os dias como parte de sua rotina, trabalhando, arando o campo, construindo algo ou fazendo qualquer outra coisa que talvez envolvesse algo
uma escavação ou cultivo de trigo. E enquanto eu estava no campo, diz a parábola que ele tropeçou em uma fortuna. Muitas pessoas, elas entram no reino de Deus dessa forma. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele não estava tentando entrar no reino dos céus. Ele acreditava já estar nele. E ele estava a caminho de Damasco, como diz o texto de Atos, para perseguir os cristãos e matá-los. No próximo instante, Deus interveio do céu e ele caiu no chão e foi redimido. Na verdade, ele estava bastante satisfeito com a sua própria justiça, até tropeçar em uma fortuna que fez as suas conquistas religiosas parecerem um saco cheio de esterco. A mulher samaritana também veio ao poço porque precisava de água, não procurando um encontro com Cristo. A providência divina a levou a Cristo. E ela foi para casa como mulher redimida e transformada. O negociante de pérolas, por sua vez, estava especificamente à procura de pérolas valiosas. Ele sabia o que estava procurando. Ele queria algo de valor genuíno e duradouro. Ele era como o eunuco, lá de Atos capítulo 8, como Cornélio de Atos capítulo 10, ou os bereanos de Atos capítulo 17. Agora, em ambos os casos, é Deus quem soberanamente ordena a sua descoberta de Cristo. Ele trata cada um como um indivíduo, ordenando os passos de cada um de acordo com o seu plano, concedendo graciosamente aos corações pecaminosos a vontade e a sabedoria para reconhecerem o valor infinito do reino, motivando estas pessoas a apreciar quem Cristo é e entregar suas vidas a Ele, rejeitando as riquezas deste mundo. Essa é a fé salvadora produzida pelo Espírito Santo nos corações dos pecadores. No entanto, cada um Deus os conduz a Cristo de diferentes maneiras. Talvez você que está aqui essa noite esteja procurando um tesouro que traga felicidade, que preencha esse vazio profundo que você tem no seu coração. A parábola ela diz que quando o homem encontra o tesouro, ele, transbordante de alegria, vendeu tudo o que tinha para adquirir tal tesouro. Aquele tesouro trouxe para aquele homem uma transbordante alegria. Você que está à procura dessa alegria, saiba que você só encontrará em Cristo Jesus. Aqueles que são crentes são testemunhas disso. Aqueles que conhecem a Cristo, que se entregam a seu domínio para servi-lo, encontram em Cristo salvação e alegria plena. O vazio que você tem no seu interior, saiba que é um vazio que somente Cristo pode preencher. Não serão bebidas, festas, mulheres, prazer, dinheiro. Talvez nessa altura do campeonato, na sua vida, você já até percebeu que essas coisas não trazem a felicidade que você tanto procura. E hoje você está à procura desse tesouro. Saiba que esse tesouro é Cristo. Ele trouxe você hoje aqui para que você soubesse que Ele é este tesouro. Portanto, ninguém pode vir a Cristo se Deus não o trouxer. A última verdade que nós podemos encontrar nas parábolas que Jesus nos ensina aqui é que o reino dos céus tem um preço alto. O reino dos céus tem um preço alto. Voltando nossos olhos para o texto, observe que em ambas as parábolas o tesouro é comprado. No final do versículo 44 diz: e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. No final do versículo 46 ele diz: e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus aqui ele não está ensinando que a vida eterna ela pode ser comprada com dinheiro ou merecida por obras humanas.
Esse pensamento ele vai de contrário àquilo que as Escrituras ensinam sobre graça, fé e salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou o preço alto da salvação por inteiro. Ele fez a expiação completa dos pecados do seu povo. A vida eterna, ela é de graça para o pecador arrependido. É um presente que nós recebemos exclusivamente por meio da fé. Não é por meio de obras, como recompensa pelas nossas obras. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas dizer que a vida eterna ela pode ser recebida de graça por meio da fé, não significa que essa fé é um mero conhecimento ou uma aceitação racional de determinados fatos pregados e ensinados aqui. A fé salvadora não é um ato físico como levantar a mão e pronto. A fé genuína não é uma mera ideia ou simples concordar com o que Jesus ensinou. Significa abrir mão de todo o resto e desistir de qualquer convicção falsa que me leve a achar que por meio de coisas ou pessoas, ou até obras, eu possa conquistar a salvação em Deus. É uma entrega total à pessoa e à obra do Salvador. A fé autêntica em Cristo é uma fé salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a nossa salvação, como nos é oferecido no Evangelho. Essa fé salvadora, ela é operada única e exclusivamente pelo Espírito Santo, por meio da sua palavra, no coração de um pecador, que sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade, este pecador, ele não somente aceita essa verdade da promessa do Evangelho, mas ele recebe, confia em Cristo, na sua justiça, que são oferecidas no Evangelho. A fé salvadora também é uma troca de tudo que nós somos por tudo que Cristo é. Cristo assumiu o lugar do pecador quando ele sofreu a penalidade pelo pecado na cruz. Os pecadores, eles assumem o seu lugar em Cristo por meio da fé, quando o Espírito Santo os traz para a união perfeita e permanente com Cristo. Então a fé salvadora autêntica, ela não coloca condições para o se entregar totalmente a Cristo como Senhor e Salvador. O reino dos céus tem um preço alto. Significa que repudiamos o pecado de todo o nosso coração e adquirimos um amor por uma vida santa. Essa mudança de coração é o fruto de uma regeneração feita por Deus e a prova de nossa união espiritual com aquele que é santo, santo, santo. Aqueles que nunca se arrependem e que não apresentam o amor verdadeiro pela justiça, estas pessoas nunca creram de verdade em Cristo. A prova da salvação verdadeira é uma vida de submissão amorosa ao Senhor e à sua palavra. Por isso, meu querido, se você é alguém que tem vindo para a igreja e culto após culto, você está aqui e a única coisa que mudou na sua vida é que antes você não vinha para a igreja e agora você vem, saiba que você é um mero religioso e que a sua religiosidade o levará para o inferno. A salvação, ela é completamente de graça, pois o preço foi pago pelo Senhor. Mas Jesus, ele não chama pecadores para que estes sejam salvos da condenação do inferno e continuem a viver da mesma forma como viviam antes ou como bem entendem. Você passa a ter não somente um Salvador, mas você também passa a ter um Senhor da sua vida. E este Senhor, ele estabelece na sua palavra um padrão de vida e ele quer que você viva este padrão. Nós vivemos em um Brasil que uma quantidade muito grande de pessoas são evangélicas. No entanto, muitas destas
pessoas acham que podem ter a Cristo como seu Salvador, mas não como Senhor de suas vidas. Acham que podem escolher viver de qualquer jeito, sem se importar com o que Jesus exige de seus discípulos, por acharem que podem ter a Cristo como seu Salvador, mas como seu Senhor é outros 500. Você não encontra isso em lugar nenhum nas Escrituras. A fé verdadeira não reconhece Cristo somente como Salvador, mas também como Senhor. A vida passa a pertencer inteira e exclusivamente dele. Você não vive mais para si, mas para aquele que o salvou. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 24, diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achará. Ainda em Mateus capítulo 10, versículo 37, 39 a 39, diz: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem todavia perder a vida por minha causa, disse Jesus, achá-la-á. Em outras palavras, se você não estiver disposto a abrir mão de qualquer coisa da qual precise abrir mão, seja a sua religiosidade, as suas convicções, sua vida de pecado, sua autoconfiança em si mesmo, ou seu amor ao dinheiro, se você não estiver disposto a abrir mão de qualquer destas coisas ou de outras coisas, da qual você precise abrir mão, você não pode ser discípulo de Cristo. Você não é digno de Cristo. É uma troca em que eu abro mão, em que eu abro espaço e reconheço Cristo como o único Senhor legítimo da minha vida. É isso que distingue uma fé autêntica de todas as outras que são falsas e superficiais, de apenas profissão religiosa ou de levantar de mão. A salvação, meu querido, é de graça, porque custou a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, se você quiser ser discípulo de Cristo, você deve abrir mão de tudo. O preço é alto. Caminhando para a conclusão, a mensagem das duas parábolas é a mesma, e é: calcule o preço de segui-lo. No entanto, eu queria que você soubesse que a pérola, ela é tão preciosa, o tesouro é tão valioso, que vale a pena abrir mão de qualquer tesouro temporal que este mundo oferece. Vale a pena. Aqueles homens, eles abriram mão de tudo quando viram o valor daquele tesouro. Cristo Jesus e seu reino são de valor inestimável. É por meio dele e unicamente por ele que nós somos salvos da condenação do pecado. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário foi de valor inestimável. Portanto, por meio de Jesus, nós podemos ser libertos do reino das trevas, do qual todo homem faz parte. Não pense você que você não faz. E passar a viver no reino dos céus, somente por meio de Cristo. Como não abre mão de tudo por ele? Convido você a abaixar sua cabeça. Você que está nos visitando ainda não encontrou esse tesouro que foi ensinado aqui, que é Cristo Jesus, seu reino. Você que tem procurado felicidade naquilo que o mundo tem oferecido e talvez você reconheceu que não há alegria plena que complete você, esse vazio que você sente no seu coração. Saiba que este é Cristo, que foi ensinado. Portanto, se você que
ouviu a mensagem da palavra de Deus e entende que você é um pecador. Você é um pecador. Você precisa de salvação. Você precisa de perdão dos pecados. Você precisa desse tesouro valioso que é Cristo. Você que entendeu o Evangelho, eu gostaria de dar a oportunidade para que você se levante, demonstrando assim que você quer, a partir de agora, viver único e exclusivamente para o Senhor Jesus. Tem alguém? Querido Deus e Pai, tua palavra, Deus, foi pregada e pedimos que ela não volte vazia. Deus, aqueles que estão aqui, Senhor, o Senhor sabe dos seus corações, o Senhor sabe das suas situações. Agradecemos por eles estarem aqui, por terem ouvido, ó Deus, a pregação da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, Pai, venha a ter plantado uma semente, e que um dia, ó Deus, ela venha a germinar para a salvação. Teu Espírito, ó Deus, as alcance. Ó Deus, te peço pelos crentes que aqui estão, para que possam, ó Deus, para que possamos reavaliar, nos examinar, se de fato professamos que somos filhos do Senhor, que somos crentes. Nós viemos a nos examinar se de fato estamos vivendo de acordo com aquilo que professamos. Se nossa vida, ó Deus, desde que professamos fé em Cristo, tem sido uma incoerência, a forma como temos vivido tem sido uma incoerência com aquilo que temos professado ser, provavelmente eu não sou um cristão. Que o Senhor, Deus, nos ajude a nos reavaliarmos, identificar isso, nos voltarmos para o Senhor, arrependidos, crendo verdadeiramente em Ti, antes que seja tarde demais. Aqueles que estão na igreja correm o risco de estarem nessa situação. O Senhor, Deus, já nos dá a convicção se estamos no Senhor ou não. Ó Deus, obrigado por tudo. Que oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado.